Fala pessoal, beleza? Ivan Machado falando aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre a utilidade da filosofia. Será que a filosofia serve realmente para alguma coisa? Bem, eu acredito que a resposta seja positiva. Eu acredito que a filosofia sirva e muito para a vida humana. Primeiro, que eu acredito que pensar seja algo inescapável. Pensar seja algo inescapável porque todo ser humano pensa. A questão está relacionada então à qualidade de pensamento de cada ser humano. Veja bem, as ideias têm o seu determinado valor e algumas ideias são mais valiosas e acarretam consequências positivas para a vida do ser humano. O que eu quero dizer com isso é que a tarefa filosófica é buscar a realidade, a verdade. Sendo essa tarefa filosófica, nós cremos que a verdade sempre traz benefícios àquele que a cultiva, enquanto a mentira ou o erro sempre traz malefícios àqueles que a cultivam. A questão fundamental então é saber se o que você pensa é verdadeiro ou falso, é correto ou errado. Por isso que a filosofia é importante. A filosofia é importante porque ela analisa a sua forma de pensar, faz com que você analise a sua forma de pensar à luz ou de uma tradição filosófica, que é toda a história da filosofia, ou de determinadas escolas de filosofia, ou à luz de um sistema de pensamento religioso. No meu caso, eu acredito que o cristianismo seja a verdade e eu acredito que ele seja o parâmetro ou a regra para analisar aquilo que é verdadeiro ou falso nas questões fundamentais da vida humana, ou seja, naquilo que o cristianismo se propõe a responder das questões fundamentais da vida humana. Veja bem, você tem a sua própria filosofia, você tem um certo amor àquilo que você cultiva na sua cabeça, aquilo que você pensa, e esse pensamento veio por vias ordinárias de você ter decidido. Você optou por pensar naquilo e alguns dos seus pensamentos você não consegue nem fazer um mapeamento de quando eles entraram na sua cabeça, mas aí eles estão e hoje fazem parte do que você é. A grande questão é que você precisa fazer realmente essa tarefa de mapear os seus pensamentos para saber de onde eles vieram, de que tradição ou escola filosófica ele saiu ou ele pertence, para que você possa então analisar se aquilo de fato é verdadeiro ou é falso, ou se tem algum valor e qualidade naquilo. Lembre-se que as ideias elas têm o seu peso de valor, elas têm o seu valor. Ou elas valem muito ou elas valem muito pouco, e o critério que analisa isso é a verdade ou a mentira, como eu disse no início. Então o critério para analisar o pensamento e as ideias é a realidade. A filosofia chama de realidade, o real, o mundo como ele é, as coisas como elas são. A tarefa do pensador, então, a tarefa da filosofia é conectar o indivíduo ou o pensamento do indivíduo à realidade, pensar o que a realidade expressa. E essa é uma tarefa realmente muito difícil, porque você pensar tal e qual a realidade é uma tarefa talvez impossível, porque nós não conseguimos esgotar tudo que as coisas são, na verdade, sempre o nosso conhecimento a respeito de tudo é limitado, mas a tarefa do filósofo é se aproximar cada vez mais da verdade que o objeto representa, ou que o objeto é, né? O que o objeto é, seja o ser de Deus, seja a sua própria personalidade, o que eu sou, o que é o ser humano, seja em questões de adjetivos ou em questões de virtudes como o amor, a justiça. O que é a justiça? O que é o amor? O que é a bondade? O que é a maldade? Todas essas coisas precisam de definições corretas para que o mundo e você mesmo funcione corretamente e se apegue a ideias que são verdadeiras. Então, por isso que eu acho que a filosofia seja muito útil, porque ela te tira de uma certa autonomia, de uma certa idiotice, de uma certa certeza dos seus pensamentos e te coloca num universo de dúvidas, de questionar o seu próprio pensamento
de questionar quem você é, de questionar as coisas e te direcionar uma pesquisa sofisticada ou não, te direciona numa pesquisa para que você busque uma resposta adequada àquilo, pois há respostas. Eu creio que haja respostas para as questões fundamentais da vida, as questões que mais inquietam o ser humano, como de onde vim, para onde vou. Será que os justos terão recompensa ao passo que os injustos serão punidos? Será que existe algo além da matéria, que são as questões da metafísica? Será que existe sentido no mundo? Será que o mundo tem algum objetivo? Eu acredito que todas essas perguntas, que são as questões mais importantes da vida, que dão sentido para a ética, dão sentido para o ser, dão sentido para a própria filosofia, dá sentido para a história, dá sentido para tudo. Eu acredito que essas questões têm resposta e a filosofia nos ajuda a criar as perguntas para que sejam respondidas. Eu acredito que quem oferece as melhores respostas para as questões fundamentais do mundo seja o pensamento mais sofisticado do Ocidente, que é o cristianismo, e mais estritamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina a respeito da vida e da realidade. Eu creio bastante nisso. Eu acredito que essa seja que a resposta ou o critério para medir outras respostas também esteja aí na Escritura Sagrada, nas palavras de Jesus. Bem, eu acredito que a filosofia seja útil por isso, basicamente por essas questões que eu acabei de falar. Veja bem, galera, se vocês gostaram do vídeo aí hoje, peço que você se inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo e deixe seu comentário, a sua sugestão, o que você acha. Você acha que a filosofia é útil mesmo? Você acha que é balela, que é inútil? Ou você acha que o homem deve ser um ser que não se preocupa muito com essas questões e foque mais em outras áreas da sua vida?